Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo a gente vai falar que o teu futuro depende disto. Vamos pensar? Vamos junto? Mas antes, né, se você não está inscrito ainda, inscreva-se. É bem rápido, aí você vai clicar no botão inscrever-se, que está aí embaixo, e clica também no sininho, para que você seja notificado. Todos os dias às 6 da manhã a gente está aqui trazendo a mensagem da Palavra de Deus, embora não seja uma pregação, mas é impossível ler a Bíblia sem fazer uma reflexão. Curta, comente, compartilhe e nos ajude a levar essa palavra cada vez mais longe. Posso contar contigo? Vamos juntos nessa tarefa. E o texto desse vídeo está na carta de Jesus Cristo à igreja em Esmirna, capítulo 2 de Apocalipse, do 8 ao 11. Apocalipse 2, de 8 ao 11, diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Glória a Deus, né? Esse é o quarto vídeo referente à carta de Jesus Cristo à igreja em Esmirna. A gente já comentou nos vídeos passados aí, eu recomendo você assistir, a gente já falou bastante detalhes, o significado dessa coroa da vida aqui, inclusive há uma alusão de todas essas 7 localidades aqui citadas por Jesus Cristo aqui no Apocalipse. Esmirna, a cidade de Izmir, hoje na Turquia, todas essas cidades fazem parte ali da costa da Turquia, são regiões portuárias ou próximas a regiões portuárias ali da região na costa da Turquia. E de todas elas, Esmirna é que ainda sobrevive, mas não o cristianismo. A cidade ainda está lá e é possível olhar as ruínas. Então, no alto de um monte havia a construção. Esmirna era bem famosa por suas construções e havia uma construção em formato de uma coroa que ficava no alto do monte. Então, a sua moeda também tinha essa representação. Então, a gente comentou sobre isso já no vídeo passado. A gente falou também num vídeo anterior referente à segunda morte, que é importante a gente entender que o ser humano ele pode passar por uma morte só, ou ele pode passar por 2 mortes. Aquele que está em Cristo Jesus passa por uma só, dali ele ressuscita para a vida eterna. Agora, aqueles que não estão em Cristo, aqueles que não acreditam, aqueles que não creem, eles ressuscitam depois da primeira morte para uma condenação, e aí eles sofrem o dano da segunda morte. Aí é a diferença que a gente falou entre Hades e Geena. Então eles saem do Hades e eles vão para o Geena, que é o lago de fogo e enxofre, que é o inferno eterno. Então o Hades é que eles estão aguardando o julgamento, que é o que passa pela primeira morte. E a gente falou também já que todos vão ressuscitar, todos ressurgirão, e que haverão recompensas tanto para os justos quanto para os injustos. A Bíblia ela deixa isso bem claro. A gente vai falar um pouco mais sobre isso em alguns outros vídeos para frente. A gente vai falar mais a respeito dessa recompensa, né, desse galardão. Então a gente já traçou alguns detalhes importantes aqui dessa carta. Eu quero destacar aqui, querido, porque em alguns livros que eu andei estudando, algumas pessoas eles retratam muito detalhes do Apocalipse como sendo trazidos por João. Então, por isso, eu enfatizo sempre, se você já é uma pessoa detalhista, você já deve ter reparado aí que eu faço questão de enfatizar que é a carta de Jesus Cristo à igreja em Esmirna, que é a carta de Jesus Cristo à igreja em Éfeso. Por quê? Porque Jesus ele está ditando para João. Isso fica bem claro e bem nítido aqui no livro do Apocalipse. Em outros livros da Bíblia, não aparece Deus dizendo, e o Senhor
ditou, escreve isso. Não aparece assim, essas expressões. Mas em Apocalipse se torna muito claro, Jesus Cristo está ditando para João. Então, o fato de ser 7, eu li alguns livros aí que o número 7 tinha importância para João, de que o fato dessas igrejas era porque elas eram próximas a João, e que João pensa, que João imaginou. Não, não é João. João apenas está escrevendo algo que alguém ditou. Quem está falando essas coisas, quem está enunciando isso tudo é Jesus Cristo. E aí você vai reparar em todas as 7 cartas de Apocalipse, a essas igrejas aqui, dessa costa do que hoje a gente tem como Turquia, né? Na época não era a Turquia, você vai reparar essa citação a respeito do autor da carta, né? Então, essas coisas diz, né, o versículo 8, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então, quem está dizendo é Jesus Cristo, não é João. Tá? Então, a gente precisa identificar isso, porque isso é fundamental para a gente entender todo o restante. E a outra questão é que é o seguinte, a igreja de Esmirna é uma igreja que não tem críticas, a gente falou sobre isso. Mas Jesus faz vários alertas ali, porque eles estavam num lugar onde os judeus, ou alguns que se diziam judeus, Jesus ele faz questão de enfatizar isso, porque em nome de um bem comum traçado ali pelo imperador, que decretou que todos deveriam adorar o imperador, e aí como eles aliviaram os judeus, né, eles tiraram os judeus dessa obrigatoriedade, os judeus se viram numa dívida. Esse é o grande problema, querido, quando algumas pessoas começam a ter privilégios em relação a governos, porque elas começam a se achar numa dívida e elas começam a ter que se achar numa dívida de gratidão com o governo, e eles começam a se esquecer que eles estão agindo contra si mesmo. Quando você age contra Deus, você está agindo contra si mesmo. Esse foi um dos erros de Esther, e que, graças a Deus, né, Esther foi convencida por Mordecai a entender que, olha, esse teu privilégio aí não vai durar muito tempo. O fato de você estar presente aí, você ter nessas regalias, isso, você pode ter essa gratidão, você pode ter essa dívida de gratidão, pode ter o que for, mas tem um limite, você precisa colocar um limite, porque isso vai depender o restante da tua vida. Então, a gente precisa entender, querido, qual é o nosso posicionamento em relação ao que a gente crê. Porque quando a gente tem uma dívida com o governo, que ele afirma categoricamente, afirma sem o menor pudor, que ele sempre combateu os costumes, ora, o que significa combater? Eu nunca vi ninguém combater um amigo. Eu nunca vi ninguém combater aquilo que gosta. Você só combate um inimigo. Então, se você diz que você a vida inteira combateu uma coisa, significa que aquela coisa sempre foi teu inimigo. E quando alguém fala publicamente que combateu os costumes, que combateu o patriarcado, que combateu os princípios judaico-cristãos, se você não é cristão, beleza. Isso para você é normal, e talvez você até adira a esse pronunciamento, esse posicionamento, e você realmente defenda. É por isso que Jesus está dizendo que alguns se diziam judeus e se transformaram em sinagoga de Satanás. Agora, se você é um cristão, você tem que falar, opa, peraí, eu não vou perseguir outros cristãos, porque eu também sou cristão, eu também acredito. Eu sou aqueles que defendem os costumes, eu sou aquele que defende a tradição bíblica. A pessoa quer corrigir a Bíblia, quer tirar textos bíblicos, quer me proibir de pregar o que a palavra de Deus é pregada há 2000 anos. Quer dizer que há 2000 anos uma palavra ela é pregada e hoje, de repente, por causa de uma pessoa, aquilo se tornou errado, aquilo já não pode mais ser falado. Isso mostra uma tendência. E aí, a igreja de Esmirna estava sofrendo já, naquela época, esse tipo de perseguição. A igreja de Esmirna já estava sendo tolhida nesse pensamento. Jesus não diz que a igreja de Esmirna, que o povo fiel ali, iria se livrar disso, mas Jesus está avisando, olha, vocês vão sofrer, aí alguns vão ser colocados na prisão, alguns vão morrer,
E aí o que Jesus está falando é o seguinte: o teu medo maior não tem que ser o da primeira morte. Por quê? Porque o versículo 8 ele está dizendo: eu estive morto e revivi. Então, se você me abraça, se você me aceita, essa primeira morte ela já não é mais um inimigo teu, porque você está do lado daquele que tem o poder sobre essa morte. Então, essa esperança te garante o futuro. Agora, o que ele termina a carta de Esmirna você precisa ter medo da segunda morte. E o que evita a gente de passar pela segunda morte é crer em Jesus Cristo. Por isso ele vai falar, ser fiel até a morte. Então essa questão da morte é uma questão muito presente nessa carta de Jesus Cristo a Esmirna, porque o povo estava vivenciando essa iminência de uma morte, de prisões, de ameaças. Eles estavam respirando essas ameaças. E aí Jesus está falando assim: confia em mim, porque você não está confiando em alguém que é só uma promessa solta, que é só uma palavra solta, que não tem evidência nenhuma. Eu estive morto e estou aqui falando contigo. Então a morte ela já não me venceu, a morte já não é mais uma inimiga. Então se você cola em mim, se você me aceita, se você está comigo, você pode ficar tranquilo com relação à morte, que essa morte ela não vai ser a vitória sobre a tua vida. Agora, permanecendo fiel antes da primeira morte, você evita a segunda morte. O que vai evitar com que a pessoa passe pela segunda morte é a fidelidade antes da primeira. Isso é muito importante para a gente entender todo o contexto do livro de Apocalipse. Porque se você não entende aquilo que a gente falou em Apocalipse 1.1, assista o vídeo correspondente a Apocalipse 1.1. O sentido do Apocalipse é que a gente se prepare para o que há de vir. Jesus não está dizendo que ele vai evitar que o mal venha sobre o mundo. Jesus ele não está dizendo que ele vai proteger o mundo dos males que o próprio mundo está buscando. Ele só está falando assim: permaneça fiel, seguro, porque a vitória é certa, porque a vitória final pertence ao reino de Jesus Cristo. E um dia todos nós estaremos com ele na glória. Agora, a fidelidade a ele antes da primeira morte é que nos garante evitar passar pelo dano da segunda morte. Se pensar na morte já é algo ruim, imagina que depois da primeira existe uma segunda. Querido, aí depois, antes dessa primeira, eu ainda tenho o direito de escolher, eu ainda posso optar, eu ainda posso aceitar. Assista o vídeo passado que a gente falou sobre a questão de Acabe. Um profeta, Micaías, falou com ele: olha, você vai e você vai morrer, porque essas pessoas estão te enganando e o diabo disse que vai te enganar. E o próprio Deus falou assim: então eu deixo a mentira prevalecer sobre ele para que ele seja enganado, porque ele foi um rei ruim, foi um rei péssimo para o povo. Então toda ruindade um dia ela tem o seu fim, querido. Um dia ela vai acabar. Não há ruindade que dure para sempre, não há império que governe para sempre, não há poder humano que dure para sempre. Agora, o poder do Senhor, ele dura para sempre, e ele tem durado ao longo da história. Não adianta a gente querer apagar tudo que a gente já viveu até aqui e querer entender o futuro pela ótica humana. Então tem coisas que a gente simplesmente tem que crer. E quem é que escreve essas cartas? É aquele que é o primeiro e o último. Ele estava no início e ele vai estar lá no fim. É aquele que esteve morto e tornou a viver. Então, ser fiel até a morte, eu estou sendo fiel àquele que já venceu a morte. Então, a morte, para mim, ela já não tem mais o mesmo peso. E disso, querido, na certeza dessa fidelidade, na certeza que a gente está ao lado daquele que venceu a primeira morte, disso vai depender todo o resto da nossa vida. Porque o que está esperando no futuro, é óbvio que a gente luta para ter uma vida melhor, que a gente batalha para ter uma vida melhor, mas o que espera no futuro é isso daqui, querido. Então, a perseguição aos cristãos, ela já começou e ela já está aumentando, mesmo naqueles países que se diziam até há pouco tempo democráticos. Tá bom, gente boa? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.